E dentro desse contexto, o que você... Recentemente a gente teve até uma tragédia, né, do assassinato de um policial, né, que durante muitos anos atuou, né, contra o crime organizado. O que vocês enxergam... Cara, esse realmente é um tema que o Brasil vai colapsar. A gente já tem alguns analistas aí falando que o Brasil tá indo rumo a um narco-estado mesmo. Vocês acham que é um discurso muito agressivo ou realmente a gente já tá tendo áreas que temos, né? Mas a gente tá tendo uma expansão dessas áreas dominadas pelo crime organizado no Brasil todo. Como é que tá a cabeça de vocês olhando para esse aspecto do lado lá do Kim ali dentro do Congresso e você olhando para esse lado de tipo, pô, 2026 essa é uma grande temática mesmo. Por que isso é uma grande temática? Gente, nós temos hoje grandes políticos, grandes juízes, grandes promotores, grandes defensores públicos que têm ligações com o crime organizado, né? E não só tem ligações com o crime organizado. O PCC tem cursinho para passar em concurso público e grandes estruturas de financiamento de campanha de parlamentares, de prefeitos, de vereadores. Eles têm contratos bilionários no setor de lixo, no setor de transportes, distribuidoras de combustível, né? Hoje, eu vejo assim que os primeiros empreendimentos era para você lavar dinheiro do tráfico. Agora, impulsionado pelo dinheiro do tráfico, tem lucro próprio já os negócios. Lógico, Eu, assim, ele utilizou o capital de investimento do tráfico para tornar empresas competitivas no mercado. Então, assim, é de um nível de complexidade, de poder muito grande. E não é exagero dizer que a gente caminha para um narco-estado, né? A gente teve a Operação Grito Falso aqui do Ministério Público de São Paulo, desarticulando uma ONG do PCC que tinha um braço de propaganda que conseguiu emplacar um documentário do Netflix com entrevistas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não é exagero, não é alarmismo, não é um discurso hiperbólico, assim, de fato, isso está acontecendo. O crime organizado está chegando cada vez mais em esferas maiores de poder. Agora, na Operação Carbono Oculto, a gente descobriu que o PCC é o responsável por fornecer o combustível das nossas aeronaves da FAB. Tem contratos para fornecer o combustível da Presidência da República. Grandes distribuidoras suspeitas de fazer repasse para grandes nomes da política nacional. Então, assim, nós estamos numa situação muito preocupante. E nessa semana, a PEC da blindagem, imagina, conversando com deputados que foram deputados de 88 a 2001, que foi quando vigorou parte do texto que aprovaram nessa semana, eles falaram o seguinte: nós revogamos justamente porque naquela época, gente do crime organizado começou a disputar a eleição para deputado federal para ter as suas ações trancadas. Nós revogamos por isso, a gente começou a ficar com medo de entrar nego aqui, e aí, na hora da votação para iniciar o processo criminal, ele fala, ou você vota é ultimato. Foi por isso que a gente voltou, acabou com esse texto constitucional de 88. E eles voltaram agora com um crime organizado muito mais poderoso, muito mais organizado e com muito mais dinheiro do que antes. Então, assim, se hoje já há parlamentares ligados com o crime organizado, você imagina com a aprovação dessa PEC, que eu espero que seja barrada no Senado, que eu inclusive impetrei um mandato de segurança para o Supremo barrar, e aqui eu acho que vale uma nota sobre isso, porque, pô, mas você não reclama que o Supremo fica se metendo em tudo, fica legislando quando não deve? Sim, com certeza, só que o que eu tô fazendo não é ingressei no Supremo porque perdi a votação e não gostei do mérito da matéria. O mérito da matéria é constitucional, porque já foi o texto da Constituição de 88, do Constituinte originário. Eu não tô questionando o mérito, eu tô questionando o processo. Nós derrotamos o voto secreto para soltar político preso em votação na maioria da Câmara dos Deputados. Eles não tiveram o número de votos suficiente para aprovar o voto secreto. E aí sim eles fizeram uma manobra inconstitucional para ter uma nova votação quando a PEC deveria ter sido arquivada. Quando um texto é rejeitado, ele só pode ser votado na próxima sessão legislativa, ou seja, no ano que vem. E, em vez de arquivarem, fizeram uma emenda aglutinativa, que é, enfim, uma gambiarra para poder votar o texto de novo, intimidaram os deputados que não deram os votos para garantir o voto secreto, e aí aprovaram o novo texto. E o relator subiu na tribuna para dar a justificativa. E aí eu pensei, pô, ele vai dar um argumento jurídico, vai puxar, vai fazer algum malabarismo regimental ali para dizer que é legal. Mas não, o que o relator disse da tribuna é o seguinte:
A votação não valeu porque nós tínhamos deputados que inesperadamente estavam dormindo. Falamos, como assim tem um deputado inesperadamente dormindo? Ele tropeçou no microfone de à parte da Câmara e capotou e dormiu? Primeiro que o sujeito tá dormindo no meio da votação de uma mudança da Constituição, pelo amor de Deus, né? Num país sério, esse cara tinha que renunciar de vergonha. E segundo que, meu amigo, não é problema meu você perder uma votação porque tinha deputado do seu lado dormindo. Porra, eu perco votação toda semana. Também quero anular a minha falando que tinha aliado meu dormindo. Então, é o processo que eu tô questionando. A votação é ilegal, a votação é inconstitucional. E a Constituição estabelece o processo legislativo e se ele é desrespeitado, cabe sim ao Supremo intervir. O que não cabe ao Supremo intervir é quando a gente decide sobre o mérito da matéria, aí o PSOL acha ruim porque ele discordou e foi derrotado no voto e fala, olha, Supremo, aborto é ruim, aborto é bom, na verdade, né, na visão do PSOL, nós fomos derrotados nessa votação, decida por mim. Droga é bom, nós fomos derrotados nessa votação, decida por mim. O marco temporal de terras indígenas é ruim, eu perdi nessa votação, decida por mim. Eu não tô pedindo pro Supremo decidir por mim, eu tô falando, Supremo, nós derrotamos a matéria. A matéria não teve maioria de votos, por isso o processo é ilegal, e por isso você tem que devolver pro Congresso Nacional, pro Congresso só voltar a votar no ano que vem. Então, só para fechar o raciocínio, se a gente já tem o receio do Brasil se tornar um narco-estado, com essa PEC é uma garantia de passo acelerado a ponto da gente chegar num ponto de não retorno, que foi o que aconteceu na Itália. Foi aprovada a lei antimáfia lá, que juntava dois, já era organização criminosa, já era máfia, do tanto que eles endureceram a legislação, porque começou gente da Suprema Corte a ficar com medo que ministro do Supremo do crime organizado da máfia italiana fosse indicado. Ele falou, opa, estamos chegando nesse ponto. Ou a gente reverte esse cenário, a elite econômica também falou, estamos chegando nesse ponto. Ou a gente reverte esse cenário, ou nós seremos substituídos pelo crime organizado enquanto elite política, elite do judiciário e elite financeira. E a gente está chegando nesse ponto. Se a elite brasileira não abrir o olho, ela vai ser substituída pelo crime organizado. E aí são os dois modelos de negócio, né? Que é o modelo do PCC, que é o modelo vertical. Ele é um modelo, ele olha como crescer para cima dentro das instituições, que é o que o Kim descreveu aqui. Que é um modelo mais abstrato, até para você entender, porque você não consegue ver, é silencioso. Então é uma distribuidora de combustível, essa distribuidora de combustível vai atuar com carga que vem para cá, vai ter um prefeito ligado a ele que vai ajudar, enfim, o vereador que é amigo dele se instalar, montar uma operação, uma base em um determinado ponto logístico para eles. O PCC ele foi crescendo e montando uma operação que entra na polícia, no judiciário, entra na política, entra nos negócios, e você não vê. Só que eles vão subindo a escala social. E aquilo que o Kim colocou é tudo verdade, é tudo público. Havia uma ONG que rodava em Brasília e teve reuniões com ministérios dos mais diversos, tratando do interesse do PCC e do Comando Vermelho. Eu gosto dessa ONG, acho que a parte mais engraçada é que ela era meio aberta. Tipo, o PCC e o Comando Vermelho são adversários, mas na hora do lobby, eles dois contrataram a mesma empresa. Era a mesma pessoa fazendo lobby pros dois. Que também, por curiosidade, é o mesmo lobby em termos de tema das ONGs que o próprio George Soros financia no Brasil, ligados à ideia de direitos humanos, conflitos raciais, etc. Essa etapa, essa atuação vertical do PCC, ela obriga um tipo de uso de inteligência que o Brasil até tem à disposição. Tá? Assim, se você tivesse operações recorrentes, se houvesse interesse, por exemplo, do Ministério da Justiça em tocar isso, a gente poderia ter mais operações e ir pegando os caras. A outra, que é a do Comando Vermelho, ela é mais rude, ela é mais clara, que é a ocupação horizontal. Você pega pedaços do mapa, e aí eles ocupam aquele território, eles fazem a operação de drogas acontecendo nesse território, e em vez de ser, por exemplo, sócio de uma empresa que vai lavar dinheiro, uma rede de padarias em algum lugar, tal, em vez de entrar no mundo para além da área que eles controlam, que é o que o PCC faz, eles controlam todo o comércio de vários serviços e produtos dentro da área deles. Então, lá é o Vale Gás, né? É o Kit Gás, é o Kitnet que eles vão vendendo, o CVNet, que é a internet deles, dentro da área deles. Então, o do CV é uma coisa mais circunscrita, mais clara. Eu acho que é um tipo de atuação mais primitiva, que é de um banditismo clássico de ocupação territorial. E o do Comando Vermelho é essa vertical. Do PCC, né? Desculpa, do Comando Vermelho vai vertical. Para cada um, vai ter que ser um tipo de medida. Pro Comando Vermelho, a gente fala, declarar a guerra ao tráfico e recuperar os territórios. Quais territórios? Qual é o território do Comando Vermelho em Americana? Hoje, por conta da Rota Caipira, que é a rota que vem a droga lá Mato Grosso do Sul, e vem para São Paulo, e chega para Porto Santos,
você tem que ter várias cidades com vereadores e entrepostos políticos e de lobby que eles fazem para poder rodar a mercadoria ali. Isso é natural. Então todo o interior de São Paulo foi contaminado pelo PCC. Cada cidade é uma história, cada cidade é uma infiltração numa área. Às vezes é uma infiltração numa delegacia, às vezes é um juiz, às vezes é um grupo de empresários, às vezes é uma base de combustível. Esse tipo de coisa é tão mais complexo, você demoraria alguns anos para terminar de desmontar. Lógico que é possível e não é nem tão difícil. Essa última operação mostrou assim, você vai pegando os nódulos, você começa a quebrar os caras. Já do PCC, desculpa, do Comando Vermelho é a ideia da guerra. É a ideia da reocupação territorial. Naturalmente, no Nordeste, a atuação do Comando Vermelho está sendo muito mais grave do que a do PCC. Então, eles estão chegando num nível de domínio territorial em que as periferias de certas cidades, como Fortaleza, estão completamente tomadas. A gente começou a ter uma ocorrência que é comum no México, e tá rolando agora, que é de cidade fantasma, em que os caras dão um toque, vai todo mundo embora daqui, não sei o quê, e você tem cidades inteiras fantasmas. A gente mandou um menino nosso gravar um vídeo para assim, é mentira, é lenda. Tem lugares ao redor de Fortaleza que as pessoas simplesmente abandonaram as casas. Teve casa largada aberta, ele entrou na casa pra mostrar e tal, as pessoas foram embora. Então, esse é um tipo de, se a gente fosse fazer uma escala de transformação em narco-estado, em que a gente tem os piores elementos de um profissionalismo de cartéis que chegaram a ter na Colômbia, com os piores elementos do banditismo de ocupação territorial do México. Não, em ambos os casos não chegou no topo da cadeia, tipo assim, o Pablo Escobar matando o Galã lá, que era um presidenciável, ou explodindo juízes e tal. A gente tá quase isso. Mataram agora um delegado geral, um cara que foi delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi secretário. A gente tá começando a escalar, vamos dizer, nesse ponto para ficar igual o México e a Colômbia, e do outro lado da parte de ocupação territorial está muito similar ao México. O México, porém, tem aquela coisa que é a região norte, lá onde tem muitos cartéis, eles ocuparam um terreno grande, um território, sabe, que você consegue ver no mapa, enquanto que aqui é tipo pedaços ao redor das cidades. Eu acho que a partir do momento que as polícias, isso é a tônica no Nordeste, não puderem de fato entrar em grandes zonas, como está começando a acontecer no Ceará, talvez as pessoas ali despertem. Só que eu não acho, e esse é um ponto, que há vontade política e nem vontade de alterar institucionalmente os marcos legais, penais, de processo penal para alterar isso por parte do sistema político vigente. Quando a gente fala em direito penal do inimigo, para enfrentar esta guerra, a gente vai ter que alterar assim, profundamente os nossos marcos legais e o próprio entendimento que a lei brasileira tem sobre o que é uma pena. Uhum. O que é uma pena? Porque a pena tem um objetivo futuro de coibir outros crimes que vão acontecer, ela tem uma perspectiva retrospectiva de olhar para a vítima e falar, não, a gente vai reaver aqui tua dignidade e vou punir aquele ato. Qual é a noção de pena? É uma discussão de direito penal séria, que a gente está trazendo agora para esses termos. O que a gente sabe se quisermos fazer isso, tanto com o PCC quanto com o Comando Vermelho, tem que ter um tipo de legislação especial para eles. E essa legislação especial vai retirar prerrogativas que você dispõe, ele dispõe, que um cidadão brasileiro comum dispõe, de direito vamos dizer, a um sistema de defesa com uma determinada velocidade, com um determinado, vamos dizer, número de ações de proteção, de defesa que você tem no processo, e aplicar o que no direito penal do inimigo chama de direito penal de terceira velocidade, que ele é rápido e muito rígido. Então tem que ser um direito penal muito veloz nas operações que pegam os caras e muito rígido nas punições. A ideia do direito penal de terceira velocidade é o direito penal do inimigo, que é o que nós precisamos fazer, né? E aí essa abre todo um leque de discussões sobre isso. Foi isso que foi feito em El Salvador? Olha, é uma discussão que eu queria até ter com o Kim, porque em El Salvador, em grande medida, foi isso que foi feito. Agora, a gente pode falar, e o inquérito do Alexandre de Moraes, em grande medida, também não traz elementos do direito penal do inimigo? Sim, só que aí é o direito penal do inimigo político, né? Porque foi. Quando eu olho assim, é um direito rápido e que pune demais. Não é o inquérito do Xandão? Ele elegeu um inimigo, ele falou, esse aqui é o inimigo da democracia, e ele botou o direito para atuar, vamos dizer, de maneira quase arbitrária, em muitos termos, e com punições draconianas, para coibir a repetição disso. Ou seja, o próprio Estado brasileiro, cujos juristas são, em grande medida, contrários ao que a gente está propondo aqui, acham lindo. E foi muito efetivo o que o Alexandre de Moraes fez. A gente, que engraçado, né? Interessante que... Contra o Marcola não serve. Contra o Marcola não serve. Contra o Comando Vermelho não serve. Para coibir ladrão não serve. Mas para atingir um adversário político, vocês tiveram que recorrer exatamente a isso. Então, na prática, aquele Cali, acho que é 13 ou 18, que tem essas duas grandes gangues em El Salvador, o que foi feito com aquelas gangues em El Salvador e funciona, vai funcionar com as facções aqui. Eles dizem que não, eles dizem que isso é uma perseguição, que isso é uma coisa de caráter racial, eles vão levar as discussões para os termos mais idiotas possíveis.
Agora, isso foi aplicado. Isso foi aplicado pelo Alexandre de Moraes no inquérito. E claramente, para os intentos dele, funcionou. Né? Então a gente tem que fazer, não. Achamos que o direito assim funciona. O reconhecimento. No fundo, cara, o Alexandre de Moraes ter atuado desta maneira é um reconhecimento de que as instituições brasileiras não tinham condições de punir crimes que eram cometidos aqui e ali, ou até, vamos dizer, supostos crimes, para eu tentar ser justo ali com a galera, para tentar ser brando com pessoas que são inclusive adversários nossos. Na prática, esse reconhecimento, que é um reconhecimento tácito, impõe, portanto, que se quisermos fazer justiça justamente com o que importa, o direito também não nos serve. Então temos que ter um direito novo e adequado. Você quer abordar alguma coisa mais nessa linha? Pô, eu ia fazer uma pergunta pro Kim ainda em linha com isso. Então vai lá. Também sobre segurança pública? Então manda bala. Não, eu ia perguntar o que você tem Você que já tá lá convivendo em Brasília, o que você já fez, tem feito? Acho que dá até para contar um pouco dos bastidores se são ideias que a população sente na pele, literalmente, e quer tanto isso, né? Por que isso não avança? Por que isso não progride? Acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, sobre o governo Lula, né? Não tem interesse da base do governo, principalmente do núcleo duro de esquerda, de se aprovar isso. Pra você ter uma noção, nós, há pouco menos de um mês atrás, a gente votou uma proposta para endurecer a progressão de regime para crimes hediondos, né? E aí, para ele cumprir pelo menos 80% da pena dentro da cadeia, né? Nós defendemos que não haja progressão de regime. Hoje cumpre quanto? Hoje, acho que tem uma tabelinha lá, mas é cerca de 60%, né? 60%, 40%, dependendo do crime. E a gente queria que fosse 80% para todos. Mas nós defendemos, né, e no mundo ideal, que não haja progressão nenhuma, que o sujeito cumpra a pena do começo ao fim. Tem até um estudo muito bom que eu tenho citado bastante, de um sujeito que é especialista em economia do crime, chamado Pérez Chiquida. Ele faz essa pesquisa periodicamente, né? Acho que a última vez foi em 2023. Ele fez uns presídios aqui do estado de São Paulo e perguntou para os bandidos, né? Qual que é a punição necessária que existiria para vocês nunca cometerem o crime? Aí 80% diz que se existisse prisão perpétua ou pena de morte, eles nunca teriam cometido um crime. Esse número sobe para 88% se você adiciona se eu cumprisse a pena do começo ao fim dentro da cadeia. Né? Então, 88% dos crimes não seriam cometidos se a gente tivesse pena de morte, prisão perpétua e se a pena fosse cumprida do início ao fim. Muito bem, voltando para a votação. A negociação, o pedido do PSOL e do PT para o relator foi o seguinte: a gente topa votar, mas só para reincidente. Aí eu subi na tribuna e falei, gente, vocês estão de brincadeira, né? Eu preciso matar 2 mulheres para eu cumprir 80% da pena? Preciso estuprar 2 pessoas para cumprir 80% da pena? Preciso torturar 2 pessoas? Preciso sequestrar, né? Extorquir, mediante sequestro, 2 pessoas para cumprir 80% da pena? Vocês estão de brincadeira, né? Não aceitamos essa negociação, não colocamos no relatório e ainda assim a gente conseguiu aprovar, mesmo porque quando a gente confronta isso pro Centrão, mesmo compondo a base do governo, o cara fala, se eu votar contra um negócio desse, na minha base vai ficar ruim demais. Sim. 2 projetos de minha autoria que a gente aprovou, primeiro de aumento de pena para furto, roubo e receptação, então considerando que o sujeito não cumpre tudo na cadeia, né, precisa-se ter um aumento de pena para que a progressão de regime seja mais dura, para que ele fique mais tempo na cadeia, e a parte da receptação é importante porque quem furta e rouba para vender. Só que geralmente quem furta e quem rouba não é a pessoa que vende. Tem um receptador que já tem uma feira de rolo lá para vender coisa roubada. Só que esse receptador tem uma pena muito branda, a ponto de você sequer poder prender ele. Porque é uma pena aqui no Brasil, se você tem uma pena abaixo de 4 anos, você converte a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Ou seja, o cara não é preso. Ele tem algumas restrições, precisa comparecer em juízo de tanto e tanto tempo, enfim. Mas não é preso. Que é o caso de receptação. Só que receptação é o elo econômico para o crime, é o incentivo econômico para o crime. Se não tem quem venda, converta aquilo em dinheiro, não tem quem furte, não tem quem roube. Só que o legislador, inicialmente, pensou lá nos anos 40, e falou, não tem grave ameaça, não tem violência, vou dar uma pena menor. Mas pensando nessa questão do incentivo do crime, a gente aumentou para a receptação, que é um dos principais pontos para o projeto. O outro que a gente aprovou, e esse eu acho mais importante, é quando o sujeito é pego em flagrante roubando ou cometendo crime hediondo, ou quando ele é miliciando ou faccionado, ele perde o direito de responder em liberdade. Então, é um requisito, a gente cria um novo requisito para prisão preventiva. Então, na audiência de custódia,
Se ele foi pego em flagrante, não tem dúvida de que foi ele que cometeu o crime. Então, não preciso ter grandes investigações. Ele foi pego em flagrante. Se é roubo, se é crime hediondo, se ele é faccionado, se ele é miliciano, ele é preso preventivamente até o final do processo, né? E esses dois, infelizmente, estão parados no Senado, né? Que eu acho que a gente elege senadores que é pra galera ficar de pantufa lá, porque tá faltando trabalho do lado de lá. E não tem nada muito que impeça eles botarem pra votar. Um deles já passou por comissão, é só o Alcolumbre pautar. E não pauta. E não pauta. E não, assim, eu acho que o Alcolumbre tem um grau de liberdade hoje ali que ele não teria problema algum em pautar isso. Sim. Nem pressão do governo. Ele simplesmente não pauta. E não é assim, ele não gosta do Kim, não. Não tem nada. Não preguiça. Não tem uma agenda de prioridade. Mas falta o que falta de incentivo pra um cara desse pautar uma... Cara, sabe, vou falar, aproveitando que eu tô num podcast de mercado. Se gente grande de mercado faz chegar nos líderes do Senado, faz chegar no Davi Alcolumbre, olha só, isso aqui é importante pra elite, isso aqui é importante pra quem tem grana, isso aqui é importante pra quem gere fundo, isso aqui é importante pra quem move bilhão pra cá e pra lá, pautam e aprovam. Então, assim, se tiver algum bilionário me assistindo, depende de você. Falta uma pressão mesmo. Pressão, porque assim, a pressão hoje de rua, manifestação, vamos botar aqui, vamos fazer a escadinha. Manifestação hoje não serve pra nada. As pessoas não tomam, um político nenhum mais toma decisão por manifestação, porque basicamente, se você é um petista, você vê uma galera de verde e amarelo, cara, esse cara não vota em mim, dane-se. Um cara do Centrão, claramente esse cara não vota em mim, eu compro o meu, eu vou pagar, né, ele não tá lá. E um cara... É uma frase muito boa que eu escutei no primeiro ano de mandato, né, que eu falei, pô, Kim, você fica falando de rede, porra, rede é onde meu eleitor dorme, cara. Porra de rede. Tinha essa rede pra lá aí. Então, assim, esse tipo de pressão hoje não chega muito nos caras. Poderia ter uma pressão de redes eleitoral por ser um tema que envolve segurança pública. E aí envolve é uma maluquice, porque, por exemplo, é um projeto do Kim. Eu acho que boa parte dos bolsonaristas não iria apoiar e simplesmente ia fingir que não acontece e não ia querer que passasse por birra. Igual o birra que tava lá porque o Kim votou contra o negócio, essa PEC da blindagem. Que é uma infantilidade. O nosso campo político, assim, é um campo muito infantil. Eles vão votar a favor. Mas querer que passe... E aí, até eles poderiam cobrar isso da gente se estivesse sendo, por exemplo, ingrato com eles, mas eles não passam projetos na parte de segurança. E é bizarro, eles elegem um monte de gente na parte de segurança e simplesmente não saem projetos. A coisa não anda. Falta, assim, aquela coisa do capital humano de baixa qualidade. O bolsonarismo, ele é gente muito popular, mas essas pessoas são incapazes. Aí fica ali girando em falso. Se houvesse uma pressão de redes, de fato, pode ser que os senadores andassem e pautassem. Vamos tentar. Agora, se rolar isso que o Kim falou, com certeza os senadores vão ver. Ainda mais porque ano que vem é ano eleitoral, né? Eles querem estar bem com todo mundo que importa. Bom, então fica a dica aí pra quem tá ouvindo, né? A gente fala com tanta gente que... Às vezes até tem o zap do Davi Alcolumbre, manda lá, assim, só pega esse trecho aqui, manda lá pra ele. Queria complementar isso, não sei se não é se estender, mas é uma coisa que é interessante para as pessoas colocarem na cabeça. A maior parte dos crimes são cometidos por jovens de 15 a 25 anos. É um período formativo na cabeça do homem. Então são homens de 15 a 25 anos, oriundos de famílias mais pobres, não necessariamente as mais pobres, mas o que mais incide neles é uma baixa construção familiar. É um menino que não tem a presença do pai. Tem um estudo da GV de 2007 sobre isso. 80% dos rapazes que estão na FEBEM não tiveram presença paterna. E a correlação figura paterna com jovem cometer o crime é maior do que índice Gini. Então, desigualdade não é igual ficou falando, desigualdade. Não, a correlação é muito maior. É muito maior do que se não tivesse a mãe. Por exemplo, se o cara tem uma família desestruturada, mas ele mora com o pai, a chance dele ir pro crime é bem menor do que se ele morasse com a mãe. E não é por culpa da mãe, é por conta da ausência do pai. Já a Associação das Mães Solteiras bravas comigo, que tem essas coisas. Mas não é, a figura paterna tem que estar presente. E também, assim, pessoalmente, eu acho... enfim, obviamente eu tive uma educação muito diferente do cara que abandona o filho, mas eu não consigo conceber porque, porra, um filho é um seu filho. Mas... E você larga o seu filho, tipo assim, a sua sucessão tá aí andando pelo mundo e você foi embora. Mas isso é regra hoje aqui, né? É regra. E infelizmente, quanto mais você desce a escada social, as pessoas, esse tipo de arranjo da mãe solteira é mais presente. E o Estado, inclusive, criou sistemas quase que de incentivos. Tipo, fiquei grávida, tá tudo bem, o Estado vai me dar uma grana, e o vagabundo sai fora, não consegue ser executado ali. Ficou, vamos dizer, um limbo que permitiu essa criação de um exército de reposição pro crime organizado. Esses caras, esse jovem, pobre, sem presença paterna, não muito inteligente, com um certo abandono até da mãe, esse cara dos 15 aos 25 anos vai cometer a maior parte dos crimes.
Depois, até os 35, isso vai arrefecendo. E depois dos 35, a taxa de crimes violentos cometidos por esse cara vai cair demais. Então, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Essa é uma estatística geral. É quase aquela coisa Pareto, sabe? Sim. Poucos vão cometer muito. O 80-20. Se você achar como a gente hoje tem os dados onde as pessoas moram. Esse menino a gente sabe, tá? Ele está nas periferias das grandes cidades, tem alguns interiores. Se você tiver um acompanhamento, que essa é a parte não violenta, um acompanhamento escolar forte. A ideia da escola militar entra muito nisso. Inclusive, é o próximo passo que o Bukele tá fazendo em El Salvador. Ele tá investindo demais em escola. Ele tá com um programa 2 escolas por dia e militarizando, uniforme, disciplina, presença masculina na escola, porque a gente sabe quem é o cara que vai ser a força de reposição do crime. Foco ali, sabe aquela coisa do professor de educação física próximo, de alguém orientando. Não deixar o cara ser recrutado. Então, de um lado, você ter leis muito duras, porque esse cara dos seus 15 aos 25, ele vai cometer vários crimes, porque ele é reincidente, então são poucos caras cometendo muitos crimes. Você tem as leis duras, se você pune a reincidência demais, que é o que o Kim propõe, se você aumenta as penas e você não deixa o cara ficar saindo, tendo... como chama quando você reduz a pena? Não é? O negócio, tá, saidinha também. Remissão. Isso. Se o cara for preso, ele vai ficar preso naquele período que ele comete a maior parte dos crimes. E na base, o cara que vai substituir ele na estrutura do crime, você evita. E aí a gente consegue chegar no Brasil e ter números muito decentes. Não é uma fórmula de foguete isso aí. Nem de longe. Assim, o pequeno, o jovem que vai entrar na estrutura básica, vamos dizer, pra ser o peão do crime, esse cara não, sabe, não foi demandado uma grande... É literalmente abandono puro e simples, começando pelo pai e depois pelo Estado. Dá pra ter um plano de ação, dá pra fazer, o Estado tem dinheiro, tem estrutura, tem tudo. E não é porque é um investimento novo, isso tudo já existe. É só você rearranjar, mudar os marcos regulatórios, você consegue mudar isso muito rápido. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.